Veja no ICL Notícias, segunda edição. Brazão segue preso. Comissão da Câmara decide que deputado acusado de ser mandante da morte de Marielle Franco fica na prisão. Mas a decisão final é do plenário. Quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que consideram a Constituição Federal. Extrema-direita mobilizada. As articulações de Eduardo Bolsonaro e Eduardo Cunha para tirar Brazão da cadeia. Nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O bilionário sem limites. ONU denuncia aumento de discurso de ódio na plataforma de Elon Musk. E Lula solta o verbo. Que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país... O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Dia 10 de abril de 2024, falamos ao vivo dos nossos estúdios, da nossa redação em São Paulo, onde a equipe do ICL Notícias está acabando de preparar, fazendo as últimas manchetes, as últimas apurações também, para levar até você a informação, o aprofundamento e a análise dos principais fatos no Brasil e no mundo. Boa noite para todas e todos que nos acompanham. Boa noite para você que mora nesse país em que a extrema-direita se uniu para proteger um acusado de homicídio, o acusado de ser um mandante da morte de Marielle Franco. Eduardo Bolsonaro gravou até vídeo. Por favor, vamos tirar o Brazão da cadeia. Por quê, hein? Qual é o medo deles? Se o Chiquinho Brazão falar, ele vai entregar quem? Por que o bolsonarismo está tão nervoso? De qualquer maneira, a Frente Parlamentar dos Amigos da Milícia foi derrotada na Comissão de Constituição e Justiça. Deram 25 votos a favor do Brazão. Que vergonha. Esses 25 nomes têm que ser lembrados. Nós vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre os cenários enfrentados pelo presidente Lula. Quando a gente vê esse esquema na Câmara para salvar um acusado de homicídio, a gente entende melhor que o quadro é muito complexo. Vamos falar disso? Vamos falar também dos desdobramentos ainda do caso Elon Musk, tudo isso ao vivo com os nossos jornalistas e com nossos convidados. O deputado Orlando Silva vai estar ao vivo daqui a pouquinho aqui com a gente. As manchetes aqui sendo preparadas, não é, Karina? A Karina é responsável por fazer aquelas manchetes que você vê na tela, né? Quando a gente vai tocando o programa e entram aqueles textos, aquelas manchetes na tela. Aqui o pessoal do áudio também com a gente. E vamos para dentro. Vamos para o estúdio começar o programa. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Chico Sá, meus queridos. Vamos mais. Simbora nessa quarta-feira. Principal assunto do dia, a votação na Câmara para definir se Chiquinho Brazão continua preso ou se vai sair. Spoiler, ele continua preso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, Chico Sá? É o saidão do Brazão. Aquela mesma turma que não quer a saidinha, quer o saidão do Brazão. É isso aí, vamos Muito embora. bom, Chico. O saidão. O Chico é o homem das frases. As melhores frases. sacadas, né? As melhores sacadas desse ICL Notícias segunda edição são de Chico Sá. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho com o Leandro Demore, que vai estar aqui junto com a gente, e Heloísa Vilela chega aqui para conversar também na nossa mesa redonda. Mais tarde a gente fala do PL das fake news, com o relator da proposta na Câmara, o Orlando Silva, deputado. A gente vai destrinchar todos esses pontos com ele e a gente vai falar de uma boa notícia aqui também, antes de começar esse programa, né, Rodrigo? A gente tem mais de 500 mil de inscritos no canal do ICL no YouTube. É para comemorar muito, né? Coisa boa. Por isso que eu vi agora de Osaka, no Japão, a Camaçari, na Bahia. Todo mundo aqui com a gente. Olha só a curva dos últimos 28 dias, do dia 13 de março até ontem, essa captação da nossa equipe subiu que nem foguete, gente. A gente foi de 475 mil
para mais de 500 mil agora, quase quase 1.000 novos inscritos por dia, né? Gabi, aqui não tem o dedo, aqui não tem jeito do Elon Musk mexer. Aqui não. Aí ele não tira... Aqui o nosso foguete está subindo, não o dele, né? Aí ele não tira da gente, não. Não tira, não. E aqui é só o canal ICL Notícias, né? Exato. Tem o canal do Eduardo Moreira com mais de 1 milhão de inscritos e o canal do ICL com mais de 500 mil, meio milhão. É uma plataforma realmente grande já para a gente começar a trabalhar, para continuar trabalhando. Bom demais, gente. Graças à nossa audiência, né? A nossa comunidade UCL, a gente agradece muito a sua companhia aqui todos os dias. E parabéns para todo mundo da equipe também, que trabalha bravamente todos os dias para a gente. À frente e também atrás das câmeras, como a gente tem mostrado todos os dias aqui no começo do programa. Principalmente. Né? Vamos nessa, então? A gente tem muito assunto para tratar por aqui a partir de agora. A gente vai começar falando desse embate na Câmara, né? Exatamente. O embate na Câmara dos Deputados em torno do deputado Chiquinho Brazão. Vocês se lembram? 3 presos no caso da Marielle Franco como mandantes. O delegado Rivaldo e os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. O Chiquinho é deputado federal e, por causa disso, a Câmara tem que dizer se ele continua preso ou não. É uma regra do sistema brasileiro, né? Então, ele está preso, mas a Câmara tem que dizer, continua ou não continua preso? Bom, para surpresa de ninguém, os bolsonaristas hoje iniciaram uma campanha forte para que o Chiquinho Brazão fosse libertado, para que ele não seja mantido preso, porque a Comissão de Constituição e Justiça tinha que decidir, primeiro a comissão e depois o plenário, né? A gente percebe que quase metade da Câmara, de 1/3 a metade da Câmara, está mobilizada para salvar um deputado ligado às milícias do Rio de Janeiro e acusado de ser o mandante do crime da Marielle. Quando a gente observa isso, e observa que o Eduardo Bolsonaro, pessoalmente, gravou um vídeo, ele estava em viagem, até fora do Brasil, e gravou um vídeo quase que pedindo, pelo amor de Deus, base bolsonarista, tirem o Brazão da cadeia. Aí ele deu um raciocínio torto pra caramba, depois nós vamos voltar nisso com o Demore mais tarde, para tentar entender esta operação do Eduardo Bolsonaro. Se é que isso é possível. Não, dá para entender. O medo deles é que o Chiquinho Brazão fale. Então eles têm que mostrar fidelidade para o Brazão saber lá dentro da cadeia. Estamos com você, nós estamos tentando tirar você daí. Não abra o bico, fique quieto, segura essa bucha. Esse é o texto que o Eduardo Bolsonaro não disse, mas que nós compreendemos. E aí é vergonhoso que 25 deputados federais, nós vamos depois trazer a lista, na Comissão de Constituição e Justiça, com a argumentação mais torta do mundo, tentaram defender que o Brazão deve ser solto. Eles não diziam, aliás, que Brazão era ligado ao PT. Lembra, Chico, quando surgiu o nome de Brazão? Tentaram jogar para o lado do PT. Tentaram nas redes, espalhar essa mentira. Eles são petistas. Então eu não estou entendendo nada. Se são petistas, por que que os bolsonaristas é que hoje protegeram, fizeram essa operação vergonhosa? Eles que costumam dizer, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom, para eles, é bandido amigo da milícia, é bandido que participa dos esquemas do bolsonarismo. Caiu a máscara, com assinatura passada em cartório do Eduardo Bolsonaro. Ficou evidente para o público. É claro que aí no público deles, uma parte engole qualquer coisa. Mas para um eleitor assim, no meio do caminho, isso fica muito complicado. De qualquer maneira, o que eu queria trazer aqui para a gente debater um pouco é compreender que se você tem na Câmara de 1/3 a metade de parlamentares que topam proteger um miliciano, a gente pode entender que o cenário político no país é muito complicado. Por isso que eu acho que eu vejo muito essa frase por aí, inclusive de gente de esquerda, o PT cede demais, o Lula negocia demais, tem que ser mais firme. Gente, olha o Congresso que nós temos, e não foi o Lula que escolheu esse Congresso. Ele tem que lidar com isso, com gente que defende a soltura do Brazão. Então, eu acho que a gente tem que entender que nós vivemos num estado de golpe continuado. Expressão do Chico Sá. Não é, Chico? Foi isso que você disse outro dia aqui, né? Por aí, exatamente. Nós vivemos num estado de golpe continuado. O 8 de janeiro não acabou. Continua. É um cenário muito complexo. O presidente Lula tem que dar conta de
não só da polarização com o bolsonarismo, mas de múltiplos centros de poder e de atores que vão mudando de posição conforme o tema em disputa. Peraí, do que você está falando? Agora complicou. Está parecendo sociologia. Não, eu vou trazer aqui daqui a pouco para a gente entender do que eu estou falando. Tem vários polos golpistas e o Lula tem que lidar com todos eles ao mesmo tempo. Negociar, em alguns casos, enfrentar em outros. Tem aliados, em alguns casos, e em outros casos os aliados são diferentes. É bastante complicada a situação. Apesar das notícias na economia continuarem positivas. Hoje, mais uma. Eu até coloquei lá na minha rede social. O Lula tem muita sorte. De novo, a inflação de março alcançou o nível mais baixo para esse mês desde 2020. 0,16%. Está indo para baixo, ou seja, os preços estão subindo cada vez mais devagar. Aquele repique que houve nos alimentos está contido, está sendo contido, já está refluindo. O acumulado em 12 meses já está abaixo de 4%. É uma notícia boa. A gestão na economia, apesar de todas as dificuldades, está sendo bem feita. Só que isso não chega lá na ponta. O país continua num clima de sobressalto, de golpismo, né, de confrontação. E aí vem aquela história. Não, é porque a comunicação não é bem feita. Também, pode sempre melhorar. Mas não é só isso, né, gente? Vamos entender. Esse clima de golpismo, de atacar as instituições, atacar a democracia, está no mundo inteiro, está disseminado. É um mal do nosso tempo. Em Portugal, na Espanha, na Polônia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, no Equador. Então, é algo do mundo. Ah, mas o Brasil é a comunicação. O problema é a comunicação. O problema não é só a comunicação. O problema é o cenário político. A complexidade do cenário político. E aí eu queria chegar aqui para explicar melhor do que eu estou falando. O Lula tem que lidar com um cenário bastante complexo, com vários pactos golpistas, como eu estou chamando aqui. Então eu queria trazer aqui para a tela, eu fiz uma espécie de um esquema, de um resumo aqui para a gente entender. Lula contra os pactos golpistas. De que pactos golpistas que eu estou falando? São vários. O pacto neoliberal, aquele que entrava a economia. E aqui, do outro lado do balcão, se unem a Faria Lima, o mercado financeiro, né? A mídia tradicional, principalmente a Globo, o Arthur Lira e o Centrão, que dificultam qualquer coisa que o governo queira aprovar um pouco mais avançada na economia, o bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem o seu lado neoliberal com Paulo Guedes, como nós sabemos, e o STF, que é parceiro em outras coisas, aqui fica com o neoliberalismo. O STF está ajudando a desmontar, por exemplo, a legislação trabalhista no Brasil. Tudo que bate lá no STF de ação trabalhista, eles dão a favor do patrão. Então você percebe que o Lula conta, às vezes, com a Globo em alguns momentos, conta com o STF muito, mas quando se fala do pacto neoliberal, aí é todo mundo contra o Lula. E um ou outro setor empresarial, mais da indústria, que percebeu que precisa sair dessa cilada e avançar para o desenvolvimento. Mas são setores minoritários. Então é toda essa turma contra o Lula, alguns setores empresariais, o povo que quer desenvolvimento, e o Haddad funcionando como um mediador. Ele é um mediador para que esse pacto não vire golpismo. Mas às vezes ele vira nas manchetes, nos sites, na televisão e nas pautas bombas no Congresso. Vamos para o próximo pacto com o qual o Lula tem que lidar. Um outro pacto bem mais perigoso, eu diria até. O pacto militar. E aí vocês percebem que a Globo, que é adversária no neoliberalismo, pode até ser uma parceira de certa maneira, né? E o STF também. Então, aqui no pacto militar, claro, as Forças Armadas, o bolsonarismo, o Arthur Lira e o Centrão, porque o Arthur Lira em nenhum momento enfrentou o golpismo. Ele, aliás, não foi na cerimônia para lembrar o 8 de janeiro. Então, o Arthur Lira e o Centrão estão junto aqui, ó, com esse pacto golpista, que ameaça o Brasil. Do outro lado, Lula, e aquele conta com o STF, sem dúvida nenhuma. Xandão, né? Chico, Gilmar Mendes e outros ministros que estão firmemente fazendo a defesa da democracia. Vamos para mais um. Aí tem que lidar com uma outra questão aqui. O pacto lava-jatista. Olha a complexidade. Ao mesmo tempo, tudo acontecendo. Hoje o Moro estava na Globo dando entrevista comemorando.
No pacto lava-jatista, que levou à derrubada da Dilma, que levou ao golpe de 2016, aí a Globo está do outro lado. Está com o Moro, defendendo até hoje. A Faria Lima também, porque o lava-jatismo dizia assim, corrupção, a esquerda é corrupta, o Estado é corrupto, privatiza tudo. É tudo o que eles gostam, porque daí favorece a ideia de que liberou geral para os empresários da área financeira. Globo, Faria Lima, militares também estiveram juntos aqui. Tuitaram na véspera do julgamento do Lula, lembram? O Vilas Boas. Então, aqui nesse caso, fica uma turma de um lado, o Lula conta com o STF e o Lira, que é inimigo em muita coisa, aqui às vezes até fica com a Lava Jato, porque o Centrão não quer a Lava Jato. Uma parte. Olha como é confuso. Os atores vão mudando de posição. E o Lula tem que lidar com isso tudo ao mesmo tempo. Mais um aqui. O próximo, pacto miliciano-religioso, que é o que a gente viu hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Delegados, esse discurso da extrema-direita, pastor, um monte de delegado e pastores votaram para salvar o brasão. Então tem um pacto que junta essa gente toda do lado de lá. E aí, quem é que fica aí? Bolsonarismo, algumas igrejas neopentecostais, o Arthur Lira e o Centrão, porque fazer esse pacto é uma forma de tirar poder do Lula. E aí, a Globo fica contra, porque tem medo do avanço dos neopentecostais. E o STF também. Por último, o pacto que surgiu de maneira evidente nos últimos dias. O pacto extremista internacional. O Lula tem que lidar com isso também. Bolsonarismo, Trump, Elon Musk, Netanyahu, o Orbán lá da Hungria, o Milei, todo mundo junto, atacando o Lula. O Netanyahu botou os ministros e ele pessoalmente atacou o Lula. O Milei atacou, o Orbán deu guarida para o Bolsonaro na embaixada. O Elon Musk, só está faltando o Trump se pronunciar abertamente. Está faltando isso só. E aí tem Lula, a mídia e a Globo e o STF contra esse avanço da extrema-direita internacional. Por que eu digo que é complexo, Chico? Porque você veja, o STF e a Globo podem até estar junto com o Lula contra os extremistas internacionais, contra o golpe militar de 8 de janeiro, mas em outros momentos eles estão contra. No debate da Lava Jato, no debate da economia. Então, como é que ele negocia? Não tem ninguém assim o tempo todo do lado dele. Ele tem que fazer uma negociação pontual. É muito, muito difícil. Eu não sei se outro político teria capacidade de enfrentar esse momento de instabilidade que nós estamos vivendo. Eu estou dizendo isso tudo porque eu vejo muitas vezes as pessoas assim, porque está cedendo demais, eu esperava mais desse governo do Lula. Gente, olha para o mundo o que está acontecendo. Eu acho que o Brasil até é um exemplo de como conter a extrema-direita. Eles foram para o poder e perderam no voto, por pouquinho. Tentaram dar um golpe e perderam de novo. Então, nós estamos conseguindo fazer a contenção de maneira complexa, mas estamos conseguindo. Temos que seguir nisso, sabendo que não vai ser fácil. Conversava com o Chico, né? A geração da gente que sonhava com mudanças profundas e tal. Hoje a gente está assim, numa coisa de conter danos, né, Chico? Democracia. Né? O 1-1 da democracia tá bom, né? Estamos empatando 1-1, né? É a vigília para manter a democracia viva. É o que está garantido. O sonho virou isso. É muita coisa. Manter a democracia é muita coisa. Mas a gente não avança. Você viu aí, quando vai no capítulo de economia, você não tem sequer o Supremo. Que aí não fecha com o trabalhador em momento algum. Então, é muita dança, né, a cada cenário de possível golpe. A correlação de forças não está fácil, mas o bolsonarismo também erra, né? Hoje eu achei que eles cometeram um erro que a gente pode até entender, né? Eles estão querendo salvar o pescoço, dizer para o Chiquinho Brandão não delatar. Brasão. Eu falei o quê? Brandão. Não, Chiquinho. Brandão é um grande eu ator. acho que hoje pisaram na bola. E olha que a gente sempre fica naquela de dizer, os caras acertam, em rede social eles são bons, essas pautas mais sangrentas, eles são contra a saidinha, eles são populistas, eles jogam a coisa ali para a estética, para o mundo do Datena, para o pensamento policialesco e ganham muita coisa. Mas hoje eu acho que eles pisaram na bola feio. Eu acho que sim. Essa defesa, um caso que demorou mais de 5 anos para ser resolvido,
É um assassinato pesado, frio. A confissão é do matador, é de quem atirou. Sabe? É de quem tirou 2 vidas. A da Marielle e a do motorista, do Anderson. É muito feio o caso todo, né? Milícia. E é muito fácil do povo entender. De fácil compreensão. Então, por isso que eu acho que eles erraram feio hoje, Gabi. Mas talvez tenham errado, não é bem um erro. Eles não tinham saída. Ou era isso, ou era rifar o brasão e aí colher as consequências, que seria um brasão dentro da cadeia, como um animal ferido, enjaulado, dizendo, me abandonaram? Então agora eu vou... E o brasão sabe tudo dessa família, né? Sabe tudo. Sabe tudo dessa família. E eu acho que tem um erro de cálculo também, porque estão ali acusando a esquerda e, ao mesmo tempo, tem toda essa mobilização ali para manter, para salvar o brasão. Aí a extrema-direita também comemorou a morte de Marielle, quebrou placa com o nome da Marielle Franco. É aliada muitas vezes, né? A gente sabe que muitos são aliados com a milícia que matou a Marielle. Zomba até hoje. Quer dizer, como que elege e elegeu políticos, inclusive, que enalteceram a morte da Marielle? E como é que depois se chega e diz que foi a esquerda, né? E todo o discurso deles de que o brasão era ligado ao Lula, ao PT, foi pro ralo hoje. Cadê, né? Se eles estão com o brasão agora. Lembrando que a Marielle combatia a extrema-direita e a milícia também. Então, é um dia em que, se o cenário é complexo para o nosso lado, para o lado da democracia, também é complexo para o lado deles. Eles também têm que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas acho que não tinham saída, né? Se votam contra o brasão, isso pega mal, coloca a cabeça em risco. O brasão sabe tudo do Rio de Janeiro, qualquer coisa. Qualquer coisa. De milícia ao Tribunal de Contas, onde está o irmão Domingos, onde estava o irmão Domingos Brazão, ele sabe tudo. E eu acho que, por enquanto, daqui a pouco a Heloísa Vilela vai entrar. Já está. Já está? Já está entre nós. Então acho que era bom trazer a Heloísa. Eu só ia dizer que, por enquanto, o jogo ficou muito ruim para eles, porque o pior dos mundos. Eles deixaram o nome na operação de salvar o brasão e perderam. Se eles tivessem feito isso e ganho na comissão, né? A Ilô vai dizer para a gente, porque daqui a pouco tem também a decisão no plenário, né? Talvez eles ainda estejam esperando vir a decisão no plenário e aí tentar... Vai começar a qualquer momento a votação em plenário, inclusive eu vou já pedir previamente desculpas para vocês se eu precisar interromper para a gente correr para lá. Vou dar boa noite para a Elô, para ela contar, ela acompanhou essa história na CCJ, hoje a gente teve uma votação que terminou com 39 votos para que o acusado de matar a Marielle permaneça em prisão preventiva. Elô, boa noite para você, querida. Boa noite, pessoal. Olha, eu trago mais notícias, infelizmente. Foi muita comemoração com o resultado da votação na Comissão de Constituição e Justiça, mas aí entrou em campo o que o Rodrigo acabou de falar, que são os pactos golpistas. E o golpista mor da Câmara dos Deputados entrou em ação. Arthur Lira reuniu o colégio de líderes, que, para quem não sabe, é um líder de cada partido representado na Câmara. É nessas reuniões do colégio de líderes que muitas diretrizes são tomadas. E o que ele decidiu? Ele decidiu que a votação será bem rápida. Só vai ter um deputado encaminhando, ou seja, defendendo que o Chiquinho Brazão continue preso, um outro defendendo que ele seja solto, nenhum líder de bancada vai poder falar. E o que é pior, o golpe do Arthur Lira. Essa votação não terá efeito administrativo. O que significa isso? O deputado que não votar não terá o ponto dele, digamos assim, cortado, não perderá dinheiro, ou seja, eles não precisarão colocar o nome deles lá embaixo votando pela soltura do Chiquinho Brazão. Eles podem simplesmente não votar. Por quê? Se a gente não atingir nessa votação 257 votos a favor da manutenção da prisão, Chiquinho Brazão estará livre. Então, golpista mestre em ação, mostrando, como sempre, que só joga com a extrema-direita, Arthur Lira fez o servicinho e, com isso, muito provavelmente, vai livrar a cara do Brazão e vai tirar ele da cadeia.
Pode ser que eu me engane, pode ser que haja ali um número de votos necessário, mas vai ser bem difícil. Vamos cortar, então, agora para o Arthur Lira abrindo, parece que a votação em plenário, é isso mesmo? Vamos ver as imagens, por favor. Eu queria a atenção da Casa dos Presentes para ler o rito que vai ser usado na sessão de hoje. Trata-se de proposição concurso próprio, nos termos do artigo 131 e 251 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Considerando que nos precedentes dos deputados Wilson Santiago e Daniel Silveira, apreciados por meio das comunicações de medida cautelar 1 de 2020... A gente volta, retoma daqui a pouquinho, quando a votação começar. Elô, a gente estava conversando agora há pouco. Eu queria aproveitar para trazer alguns posicionamentos aqui que você acompanhou, né? Por exemplo, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que foi uma das principais vozes e é ainda, né, para a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão e também para falar sobre a morte da Marielle nesses últimos 6 anos. A gente separou um trechinho dela na CCJ, dizendo que a estratégia da extrema-direita tem medo de o Brazão abrir a boca na cadeia, né? Esse é o maior temor da extrema-direita, segundo a Sâmia. Vamos assistir o vídeo. Quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que consideram a Constituição Federal. Soltar Chiquinho Brazão significa defender a si mesmo. É ter medo do que pode acontecer no dia seguinte. É ter medo de que ele abra a boca. É ter medo de que a investigação vá adiante e acabe pegando todo mundo. E é justamente isso que a gente quer. Que pegue todo mundo. Muito bem. A gente não pode esquecer que a Sâmia... a Sâmia teve o irmão assassinado pela milícia, né? Exato. Foi por engano, mas foi assassinado. Exato. Não, é uma manobra canalha, né? Ele vai sacar agora 500 artigos do regimento para justificar uma canalice. Canalice total. E a gente tem os nomes também, né? Os 25 nomes que votaram para libertar o Chiquinho Brazão. São muitos nomes, inclusive a gente vai colocar aqui na tela para você. Vale a pena dar uma olhada depois, né? Dar aquela pausa, dar uma olhada, ver se tem algum deputado que você votou ali. Mas já dá para adiantar, dando uma olhada geral, que tem muitos nomes ali do PL, do União Brasil e do Republicanos também. Tem o Podemos, mas o PL é maioria. E haja delegado, né? Esses caras aí que da família, por Deus, pela segurança da família, tudo, ó, delegado... Bilinski, delegado Éder Mauro, pastor Marco Feliciano. Julia Zanata, nada fora do que a gente já esperava. Bia Kicis. Carlos Jordi também. Capitão Alberto Neto. Capitão Alberto Neto. É uma quantidade de delegado e de... Enfim, é extrema-direita. É extrema-direita. Isso só para quem chegou agora é a votação na CCJ. Eles perderam 25 votos para liberar o Brazão, mas foram 39 para que ele seja mantido preso, que a Heloísa dizia. E uma abstenção. Uma abstenção. Que a Heloísa dizia que agora depende do plenário. O que eu acho interessante... Fala, Elô. Fala. O que eu acho interessante disso aí é que a direita tem a maioria dos votos nessa comissão, mas perdeu e perdeu por uma boa vantagem. 6 votos, né, que saíram desse grupo aí foram, né, foi uma diferença de 6 votos. Agora, as 13 vagas do PL nessa comissão votaram para liberar o Brazão. Então, isso fica aí mais do que definido. O PL é o partido que apoia as milícias, que apoia os assassinos de Marielle, que apoia o pessoal do Rio de Janeiro, que, como diz o deputado Chico Alencar, todo mundo sabe muito bem quem são os Brazão. Agora, alguns partidos ficaram divididos e liberaram a bancada para votar de acordo com o que achasse melhor. E isso é que foi interessante e que deu ao pessoal que quer deixar o Brazão preso um pouco de esperança de que na hora que chegasse no plenário, essa proporção fosse se repetir e essa divisão, União Brasil, né? Eu anotei aqui até o Republicanos se dividiu, o PP se dividiu, o Podemos se dividiu. Então houve ali uma esperança de que na hora que chegasse no plenário fosse se repetir. Mas com essa manobra do Arthur Lira na última hora, nos
nos 45 do segundo tempo, vai tornar bem difícil, porque a ideia toda era deixar esse pessoal com cara de tacho, botar o nome deles todos lá associado ao apoio à milícia. Se eles não vão precisar votar, eles podem simplesmente melar o jogo. Mas a gente tem o nome dos 25 da CCJ. Esses nomes é o que você falou. Partido Liberal, PL, o Partido do Bolsonaro, o Partido do Bandido Bom é bandido morto? Não. Bandido bom é o bandido amigo dos bolsonaristas e dos milicianos. É o bandido que eles protegem, né? Então, esse discurso eles perderam, me parece. E tem que fazer, isso tem que vir à tona, isso tem que ser espalhado pelas redes. O Eduardo Bolsonaro deixou as digitais, como eu falei, a assinatura... Passou, lavrou em cartório, com aquele vídeo que ele gravou. O ex-presidente Jair, espalhou nas redes dele. O Globo acabou de trazer essa história. Ele espalhou, fez desse vídeo a grande campanha dele de hoje à tarde. Então, não ficou só no Eduardo, ficou a família inteira em bloco. O clã Bolsonaro. O clã. O clã e os bolsonaristas. Como disse o deputado Rubens Júnior hoje, durante a sessão, né? Ele falou assim, esse pessoal aí é o pessoal que fala grosso com o pobre, com o preto. Vai falar grosso com o deputado que mandou matar ele também ou não vai? Né? Então, deu uma bela cobrada. E essa é a tônica, né? Para ver se eles, pelo menos, se envergonham diante da opinião pública. O Elon, enquanto não vem a votação no plenário, a Gabi, a nossa equipe, estão de olho, né? Se vier, a gente interrompe aqui. Uma análise um pouco mais política. Por que o Arthur Lira está indo a esse ponto na proteção do brasão, né? Ele pessoalmente, me parece, ele tem ligações com o Centrão e tal, mas pessoalmente não tem tanto assim que eu saiba. Mas ele quer se mostrar útil para o bolsonarismo? É esse o jogo dele, Heloísa? O que você pode trazer para a gente de análise? O jogo dele é muito claro. O que acontece esse ano? Eleição para a presidência da Câmara. E ele quer fazer o sucessor. E ele sabe, eu estava até conversando hoje com a deputada Érica Hilton sobre isso, ele sabe que ele não vai fazer o sucessor se ele não tiver os votos dessa turma da extrema-direita. Então ele está sempre jogando com as questões que para eles são mais importantes para garantir que eles votem junto com o Arthur Lira para fazer o candidato dele, que até hoje é o Elmar, né? Pode ser que mude depois, mas até o momento esse é o candidato do Lira. Então ele está muito preocupado de não perder totalmente o poder daqui até o fim do ano, quando tem a eleição. Mas o comportamento dele hoje, dentro da Câmara, a gente já vê que ele começa assim a dar demonstrações de que está tão preocupado com isso, que é sinal que ele não está muito seguro no poder que ele tem. E é justamente essa preocupação dele que pode abrir espaço de trabalho político para o governo, de tentar trazer um pouco mais de gente para o lado, né, dos democratas, né, de quem defende a lei, a Constituição, de quem é contra golpe, de quem é contra assassinato de vereador e por aí vai. Desse momento, Elô, está falando o Darcy de Matos, que é relator na CCJ. Depois vai falar o advogado do Chiquinho Brazão também. Vamos ouvir um trechinho. De modo a sinalizar de forma cristalina a perenidade de suas condutas. Entre os atos praticados para obstruir as investigações figuram, além da não realização de diligências frutíferas, providência esperada de um aparato policial eficiente. Relata-se também... A gente volta para cá, daqui a pouquinho a gente vai continuar acompanhando, conforme for se desenrolando a coisa no plenário, a gente vai trazendo aqui para vocês. São só os dois, é isso, Heloísa? Fala este que é o relator, ou seja, é a acusação falando nesse momento, e depois fala... Na sequência, o advogado do Chiquinho Brazão. E não fala mais ninguém? Não seria outro... E depois fala alguém... Não, aí tem que ter alguém para encaminhar. Não, ele já está encaminhando a favor, mas vai ter alguém para encaminhar contra. E um detalhe interessante, o Chico Alencar até hoje, na hora que terminou a votação na CCJ, ele estava falando, e esse deputado Darcy de Matos, que é o relator, que é do PSD de Santa Catarina, estava ao lado dele. Ele abraçou o Darcy de Matos e falou, pois é, excelente trabalho do relator, que até votou no Bolsonaro, acho até que ele já deve estar arrependido, fez um excelente trabalho.
Ah, meu Deus do céu. Elô, agora há pouco... Você tem como na acusação, não é um esquerdista, né? Não é alguém bastante moderado. PSD de Santa Catarina. De Santa Catarina. É bom fazer essa ressalva. Agora, a Elô estava falando agora há pouco da deputada Érica Hilton, que é uma deputada bastante atuante também nessa história, também do PSOL. Ela defendeu também que o plenário mantenha o Chiquinho Brazão preso, e a gente tem um vídeo, acho que vale a pena a gente ver enquanto a coisa está se encaminhando lá no plenário. Vamos assistir. Manobras jurídicas e retóricas que foram usadas durante toda a Comissão de Constituição e Justiça não pode servir para manter impune aquele que está fortemente envolvido, inclusive considerado por quem tem competência para julgar. Não é possível que, por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tenha cometido algo leviano. Há fortes indícios, a Câmara precisa dar uma resposta à altura, é uma resposta pela democracia, é uma resposta por justiça. É uma resposta à altura, é o mínimo, né, Elô? Até hoje de manhã, o pessoal estava comentando também no ICL Notícias, primeira edição. Gente, não dá para que as coisas continuem sendo assim. A gente não tem comissão de ética, a gente não tem uma resposta da Câmara, a gente precisa de uma resposta. Olha, ela apontou duas coisas super importantes aí. A primeira, né, que é o fato dessa decisão ter sido tomada pela primeira turma do STF. Não foi uma decisão de um único juiz, né? Porque se você assistisse a sessão da Câmara hoje, que eu assisti, foram 5 horas de debate, você tinha a impressão que o que estava se decidindo... uma dor de cabeça, mas a impressão que você tem é que estava sendo julgado ali ou o Xandão ou o Brazão, como se fosse um julgamento de um ou outro. Loucura, né? E não é Levaram nada disso. Isso. Esse é um dos pontos que os bolsonaristas... Então, aí vai a fake news, aí vai a mentira, a tática, a estratégia constante. E a outra é o relatório da Polícia Federal. Teve deputado que pegou trechos do relatório da Polícia Federal para concluir que ela não tinha, e que ela tinha dito que ela não tinha indícios fortes do envolvimento do Brasil, quando o relatório fala justamente o contrário. Então, é assim que esse pessoal trabalha o tempo todo, usa uma fresta de verdade para tecer toda uma carta de mentira. É inacreditável, gente. Só vocês sentando lá comigo para ver o que eles fazem. É o jornalismo neusaldina, no caso da Heloísa Vilela, que dá uma dor de cabeça danada. Não, eu queria dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que eles estão nessa operação de tirar da cadeia o Brazão, como se fosse dizendo assim, não estamos te esquecendo não, meu amigo, né? Estamos com você, não abre o bico que nós estamos com você. Mas, ao mesmo tempo, tem uma abertura de processo no Conselho de Ética hoje, não é isso, Heloísa? Porque eles querem avançar como se fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Tira da cadeia, mas sinaliza que você pode caçar. Só que a cassação demora para vir, Chico. Tem processo no Conselho de Ética. Pode ser que lá na frente nem caçem, entendeu? Nem caçem. Olha, e um detalhe importante, a família Brazão estava com passagens prontas antes da prisão. Havia sinais de compra de passagem por membros da família Brazão. Mesmo que coloquem uma tornozeleira no cenário miliciano do Rio de Janeiro, esse cara foge. Desaparece. Esse cara foge. No cenário miliciano. Olha quem está ao lado dele. Família Bolsonaro, Eduardo Cunha, e toda a milícia do Rio de Janeiro. Crivella votou também pela soltura. Então, olha quem está ao lado dele. Acho que não tem tornozeleira que segure esse cara no Rio de Janeiro, no ambiente miliciano. Esse cara foge. Ele segurou 5 anos essa investigação. Destruindo prova, trocando delegado, comprando polícia, comprando milícia, comprando os assassinos. Esse cara foge do Brasil. Nós temos alguma reação se o plenário está cheio, se está vazio, assim, porque é isso que vai decidir, né, Heloísa? Se o plenário esvaziar, aí significa que não vão ter os 257 votos. Provavelmente quem ficar do lado do Brazão vai preferir se ausentar do que botar a cara lá hoje, daqui a pouquinho, né? Para dar o voto. Não sei se a gente tem a imagem, pela imagem eu não consegui fazer essa avaliação. Por enquanto, pelo que eu estou acompanhando aqui pelo plenário, a imagem está concentrada, né, no deputado Darcy Matos. No orador, tá. Mas, por enquanto, eu não consegui ver aqui a imagem do plenário, como é que tá, né? Mas não parece tão cheio, às vezes. Se a gente conseguir ver o quadro, eles vão dizendo qual é o quórum.
Isso. Se a gente conseguir olhar o quadro, talvez o pessoal que está acompanhando, não sei se é o Rogério, se é quem é que está acompanhando aí com a gente, mas talvez dê para ver ali o quadro. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu achei interessante também, isso que o Rodrigo estava falando, o União Brasil. A União Brasil fez esse discurso o tempo todo dentro da sessão. Nós já expulsamos ele do partido. Tem lá, a comissão de ética está julgando, não precisa mais do que isso. Né? Como se isso fosse o suficiente, expulsá-lo do partido e caçar o mandato dele para isso pagar pelo crime de homicídio, para ter mandado matar alguém. Você acha que isso é suficiente? Pelo amor de Deus, né? E tem milhares de brasileiros com prisão preventiva decretada. Então, vamos abrir um debate sobre prisão preventiva? Então não tem mais prisão preventiva. Porque se é acusado de homicídio não precisa de prisão preventiva, prendem preventivamente quem rouba um pacote de macarrão passando fome no supermercado, fica preso. Tem que valer para todo mundo. Aí vale a prisão preventiva, porque daí é bandidagem, não pode, o crime e tal. Rodrigo, e até a questão do flagrante, que o regimento da Câmara exige, ela é questionável, porque o crime foi há 5 anos, mas ele continuava escondendo, destruindo prova, sabe, obstruindo a justiça, que pode ser uma prisão que caracteriza o flagrante. Um crime continuado. Então. Até agora. Os caras estavam segurando até agora. É um flagrante continuado. Esse que é o negócio. É um flagrante que continua acontecendo, né? Elô, se não é a delação, se não é o matador, o cara do tiro, dizer que foi ele que mandou matar, não saberia até hoje. Não pegava. Sabe? Gente, o Rony Lessa, o profissional do crime, profissional do escritório do crime. Encerrou o relator, tá? Só aqui para a gente ter aqui, encerrou a fala do relator no plenário agora. Pode concluir sua fala também, Rodrigo. Depois a gente vai se despedir da Elu, que o Demônio já está chegando aqui para falar com a gente. Não, desculpa. Eu tô assim porque... Quer dizer, é o sujeito do escritório do crime que diz que foi o Brazão. Né? Então, isso é tudo bem. A delação é uma parte, tem que haver comprovação. A Polícia Federal juntou outros elementos e há um indício fortíssimo. Quem vai dizer isso no final é o julgamento. Mas você prende quando há um indício fortíssimo de que não só ele cometeu, como ele pode prejudicar a investigação se ele estiver solto. E pode, porque ele é chefe de milícia. Essa é a questão, Chico. Total, o tempo inteiro. Aí falam assim, mas não tem prova, foi só a delação. Não foi só a delação. Tem um conjunto de documentos, de descrição de telefone, tem um conjunto de dados que... corroboram. Eu ia falar esse verbo, mas é muito feio. Tive medo desse verbo feio. Corroboram. Eu quase nunca falo. Que atestam, que confirmam o teor da delação. Não é só o Rony Lessa que atirou, falou. Não. Tem também esse conjunto de provas. Bom, gente, só para concluir, então, encerrou a fala agora do relator, né, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, falando sobre a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. E agora a gente tem uma outra fala daqui a pouco. O deputado aqui... Perdão, o advogado agora do Chiquinho Brazão já está falando. Essa imagem que a gente tem agora na nossa tela é da defesa do deputado Chiquinho Brazão neste momento. Vamos ouvir um trechinho da fala também. Abusos desse jaez. Apesar disso, o deputado é trazido para Brasília algemado e exposto como um troféu para a mídia, é lançado no sistema penitenciário federal, reservado aos presos de alta periculosidade, a presos que comandam facção criminosa no interior dos presídios, é inserido nesse sistema de maneira absolutamente inadequada e ilegal, é inserido inicialmente no presídio federal aqui em Brasília e depois, presidente, eminentes deputados e deputadas, antes mesmo que a defesa pudesse se avistar com o parlamentar. A sua fala, daqui a pouquinho a gente traz aqui os highlights, a gente traz as principais falas, nossa equipe está acompanhando. Vou me despedir de Heloísa Vilela, que já passou 5 horas hoje ouvindo a fala dos deputados no Congresso Nacional nesse dia que não está sendo nada fácil. Inclusive, esse advogado eu ouvi também já. E o Chiquinho Brazão estava acompanhando tudo ao vivo da cadeia.
Daqui a pouco a Heloísa Vilela volta com a gente, né, Elô? Você volta com a gente tem uma entrevista com o deputado Orlando Silva daqui a pouquinho e a Elô volta para conversar com a gente. Um beijo até já, Elô. O Kleber Lopes é o advogado que está fazendo a fala em plenário neste momento. Daqui a pouco a gente traz também os principais destaques da fala dele. Vou chamar aqui o Leandro Demore, mas queria também dizer que enquanto a Comissão de Constituição e Justiça estava reunida ali para discutir a prisão do Chiquinho Brazão, o Conselho de Ética abriu um processo de cassação do deputado. É importante, o deputado Chiquinho Brazão também, essa notícia é importante. Pelos ritos do Congresso, esse processo é independente, importante dizer isso também, das decisões da CCJ. Então, o pedido de cassação no Conselho de Ética partiu do PSOL, que aponta uma quebra de decoro parlamentar. Agora tem uma série de etapas pela frente até que o Conselho define esse parecer, né, sobre o mandato do Brazão, mas é o mínimo, né? Boa noite, Leandro Demore. Opa, não temos. Bora. Sempre, a quem interessa calar Leandro Demore, né? Mas a gente já tá te ouvindo, Alô? querido. Hein? Alô, já diria presidente Lula. Alô. Alô. Tudo bem, gente? Muito boa noite para nossa audiência estimada. Estamos acompanhando aí, gente, ao vivo e a cores, uma guerra do nosso Congresso com o STF, disso que se trata, no final das contas. A gente tem aí já as tensões, já há muito tempo, né, estão estabelecidas, e o Congresso precisa, de todo modo, mostrar quem manda. O Lira falou isso no discurso inicial dele esse ano, gente, da abertura do Legislativo. O Lira falou, essa casa aqui não vai se acovardar, vocês lembram disso, a frase dele? Sim. Ele estava falando exatamente disso. O Lira não estava falando de uma disputa com o governo federal. Notem, não há disputa mais com o governo federal, gente. Não há disputa do governo Lula com o Lira. Essa disputa acabou. Essa disputa aconteceu durante 3, 4 meses no começo do governo lá e pronto, fim. A disputa hoje do Congresso, dessa parte podre do Congresso brasileiro, é com o Supremo Tribunal Federal. Isso tem a ver com algo que eu venho falando já há algum tempo aqui. Eu acho que agora as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Nós estamos caminhando para a costura de uma anistia dos golpistas, todos. Isso tem a ver com esse teatro de operações. Eles vão tentar agora, vão fazer por abstenção, porque é fácil, né? Os caras botam ali o nome dizendo que compareceram, depois não votam, para não manchar o nome na história. Vai ter os malucos ali que vão votar agora para soltar o brasão, porque querem se aparecer, como dizia a minha avó, né? Mas muita gente ali não vai querer botar o nome. Essa votação, ela é talvez, gente, eu não lembro, talvez esse ano, é a primeira vez que tem uma coisa que é claramente muito ruim para um parlamentar de direita fazer no Brasil e pega muito mal com a direita. Exato. Porque a direita brasileira, ela é curiosa, né, Chico Sá? Assim, você pode apoiar torturador, você pode fazer, né, um monte de coisa aí, falar que tem que mais aqui matar a petralhada não sei aonde, você pode dizer que militante político, professor e jornalista tem que ser assassinado pela ditadura, um monte de coisa. Mas no imaginário popular da extrema-direita brasileira, essa defesa do bandido não pega muito bem. Claro, haverá muita gente que vai alegar que o Chiquinho Brazão já tem, o pessoal da extrema-direita já está falando que nem se sabe se é ele mesmo, que na verdade tem outras pessoas que poderiam ser, que a investigação foi feita pelo Dino, tudo bem, mas isso é uma menor parte. Eu digo assim, aquele cidadão brasileiro que é um cidadão de direita, aquela pessoa que se considera assim, o cara conservador, mas ele é um neném, eventualmente é o cara que votou na Dilma num ano, depois ele votou contra o Lula, depois votou no Alckmin, depois ele votou no Bolsonaro, depois votou no Lula. A gente tem milhões de pessoas assim. É o antigo MDB, né? O antigo MDB. Hoje é um caçabismo, né? Essa pauta pega muito mal com essa galera, né? Então, assim, vamos pensar aqui, para a Câmara estar enfrentando isso, vocês podem ter certeza, gente, tem gente ali, mesmo da direita e da extrema-direita, que está querendo morrer por ter que votar isso. Isso não é um negócio que pega bem. A gente viu na votação ali da CCJ, pessoas de direita, ali teve um pastor do Republicanos, que eu estava acompanhando ali, é um cara que votou com várias pautas do Bolsonaro, um cara super de direita mesmo, assim, quase no ponto do reaça, ali pegou mal com a igreja. O cara não pode ir ali e votar para soltar um cara que mandou matar uma pessoa, né? Então, assim, eu tenho certeza que tem gente ali que está, assim, querendo morrer, porque
está tendo que votar esse negócio. Agora, para eles terem que colocar isso aí, pautar essa coisa de peito aberto, contando voto para soltar o brasão, isso aí é a grande guerra que a gente está acompanhando com o STF. O objetivo é emparedar o STF, usar tudo que eles têm na manga. O que aconteceu nos últimos dias com o Elon Musk, isso aí foi um prato cheio para eles. A Quest soltou uma pesquisa ontem mostrando que para a maioria das pessoas nas redes sociais respingou grandemente na imagem do STF, muito mais do que na imagem do Elon Musk, fortemente na imagem do Alexandre de Moraes. Não foi bom para a corte esse enfrentamento. Agora, Demore, o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, pessoalmente apareceu, gravou um vídeo. Não é que eles fizeram uma articulação de bastidor só. Não é que o Arthur Lira, a principal voz, Eduardo Bolsonaro, gravou um vídeo e só faltou falar, pelo amor de Deus, não deixem o brasão apodrecer na cadeia, porque senão ele abre o bico. A gente tem o vídeo, né, Gabi? Não sei se Temos o vídeo dele defendendo. Vamos assistir. E depois o Demore comenta. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Nossa, de repente, Eduardo Bolsonaro virou um guardião da Constituição. O zeloso. Paladino da Constituição. O parlamentar que zela, cuida da Constituição. O Chico, sabe o que eu achei engraçado, Demore? Ele usa o verbo no plural. Não podemos admitir que nós, parlamentares, vamos para a prisão. Ele já se coloca junto na prisão com o brasão. O que para nós pode ser cômico, mas para o objetivo dele, funciona. Porque o brasão deve estar ouvindo isso. Falar, então esse aí pelo menos está lembrando de mim. Né? O brasão estava no telão, ele estava acompanhando toda a história da comissão. É obrigação por lei, mesmo na cadeia, acompanhar via telão tudo que estava acontecendo lá no Congresso. E só para lembrar que esse cidadão aí que está defendendo a Constituição disse naquele curso gravado em 2017, 2018, que era para mandar um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Né? Bem lembrado. Então ele quer mandar o cabo e o soldado para fechar o Supremo ou ele quer o Supremo guardião da Constituição com todas as garantias que eles negam para os outros. Dizem que tem que mandar, matar, que bandido bom é bandido morto. De qualquer maneira, a operação ficou aí desenhada para quem quiser acompanhar, né, Demore? Esse vídeo mostra duas coisas, né, Chico? Primeiro que o caso do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, ele é muito particular. Os Bolsonaro, a gente falou quando se elucidou o crime, né, o assassinato da Marielle, essa elucidação da Marielle, a gente teve essa conversa até aqui no N2, essa elucidação do caso do crime da Marielle, ela é uma elucidação parcial. Se a investigação quiser ir adiante e investigar os negócios da família Brazão, as relações da família Brazão, os inimigos da família Brazão, os assassinatos que ficaram no caminho, as 6 queimas de arquivo durante o caso Marielle, de pessoas que foram assassinadas, nenhuma foi investigada. Não se sabe quem matou as pessoas. Um cara foi assassinado no meio da rua indo comprar passarinho numa feira no Rio de Janeiro, filmado, à luz do sol, Chico. Ninguém investigou. Porque agora sabemos, Rivaldo Barbosa era o delegado que estava comandando as investigações. Rivaldo Barbosa agora preso também junto com o Chiquinho Brazão. Se começar a puxar esse fio, Chico, qual é a grande questão da família Bolsonaro? Em algum ponto vai tropeçar em negócios que tem a família Bolsonaro. Não em relação ao crime da Marielle, o crime de sangue, a cena do crime. Né, Chico? Você vai puxando, você vai chegando em Capitão Adriano, você vai chegando nos negócios do Capitão Adriano, que quando morreu era um homem milionário, deixou uma fortuna, deixou um aras. O Capitão Adriano não era um Zé Ruela que andava com um revólver 32 na cinta, de bermuda e chinelo pelo Rio de Janeiro, meus camaradas. O Capitão Adriano era um homem de negócios. A esposa trabalhou no gabinete da família Bolsonaro e a mãe também. Nunca bateram ponto na vida. O Queiroz, que era o tesoureiro da máfia, no melhor estilo filmes americanos dos anos 70, era policial do BOPE e companheiro do Adriano da Nóbrega. Então, o grande medo dos Bolsonaro, especificamente, é esse. Agora, note uma coisa, Rodrigo.
Mesmo nessa argumentação do Eduardo, ele também fala, como você brilhantemente anotou, nós não podemos ser presos. A preocupação deles é sim com o STF. Há uma preocupação. Por quê, Rodrigo? Eles querem, com isso, tentar, de algum modo, porque, veja só, nós temos um histórico aí da prisão do Delcídio do Amaral, né? Foi preso na época também. Quando foi para o Senado, para ser julgado, para ser votado, o Senado, o Congresso, votou para manter o Delcídio preso. Então, isso aqui não é de hoje, tá? Ninguém está inventando esse negócio hoje. Depois, com o Daniel Silveira, preso também. Há quem diga que vários parlamentares da extrema-direita e da direita também, conservadores e tal, da centro-direita, se arrependeram de ter mantido o Daniel Silveira preso e depois cassado. E querem voltar atrás. Isso não altera o entendimento do Supremo. Veja bem, se o Supremo amanhã acontecer, de novo, dele ter que prender um parlamentar, mesmo que o Brazão seja solto hoje pela Câmara dos Deputados, o Supremo amanhã pode mandar prender um outro parlamentar, se configurar os motivos e se adequar dentro do entendimento do Supremo, que é um entendimento, repito, desde a época do Delcídio do Amaral. Sim. A gente está falando isso aí de Demore. Década passada. Enquanto você fala disso, né, o medo deles e tal, e como é que se articula, a nossa produção, o Rogério Jordão aqui nos avisa. O advogado do Brazão acabou de dizer em plenário algo nessa linha aí do que você está afirmando. Ele disse assim, manter a prisão do Brazão abre as portas para prisões em série na Câmara. É o argumento dele, ó, tá agora falando ali na tribuna, Gabi. Importante, porque tem a ver com que o Demore bate direto com isso aí. É muito bom. Inclusive... E o objetivo deles, Gabi, só para complementar, o objetivo deles não é só soltar o Brazão e isso vai fazer com que não haja mais prisões. Se o STF tiver que prender no futuro outros parlamentares, em casos semelhantes como esse, o STF pode prender. O objetivo deles é voltar a rediscutir e eles vão tentar passar, escrevam o que eu estou falando, eles vão tentar passar daqui até o recesso eleitoral. Tem pouco tempo. Uma série de projetos de lei, e no meio desses jabutis todos, é muito provável que tenha alguma coisa para reescrever a Constituição nesse sentido, para proibir que o STF coloque a mão em parlamentar, mesmo em flagrante delito. Eles vão tentar passar projeto esdrúxulo, como já falaram que iam passar, de que em casos que vai ter uma busca e apreensão, atenção, vai ter uma busca e apreensão na casa de um parlamentar. O STF tem que avisar a Câmara tem que votar a busca e apreensão. Rodrigo, eu aposto uma que eles vão semana tentar para passar liberar isso. uma pessoa. Exatamente. Não tem exatamente. Como. Perfeita essa tua análise, Demore, e muito importante você trazer aqui também. Agora eu quero trazer um outro personagem, né? Um outro Eduardo. A gente estava falando agora do Eduardo Bolsonaro, que está por trás dessas articulações todas. Tem um Eduardo também que talvez muita gente não esperava que estivesse por trás dessas articulações para tirar o Chiquinho Brazão da cadeia. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, inelegível, inclusive, até 2027, ainda temos tempo, tem despachado no gabinete da filha dele, a Dani Cunha, do União Brasil, como a gente já antecipou, inclusive, no ICL Notícias há um mês. O Eduardo Cunha, ele é um antigo aliado dos Brazão no Rio de Janeiro e isso explica essa conversa aqui. Ele tem andado por Brasília tentando convencer os deputados a derrubar a prisão do Chiquinho Brazão. A apuração, inclusive, essa da apuração ali, né, de que ele está circulando nos gabinetes, é da Malu Gaspar, do jornal Globo. A ideia de que o Eduardo Cunha tentou colocar na cabeça dos deputados da direita é que a manutenção da prisão seria uma vitória do ministro Alexandre de Moraes do Supremo na Câmara. E o Cunha também, ele alega que a prisão não tem fundamento e que o Moraes não apresentou provas do envolvimento dos irmãos Brazão no assassinato da Marielle e do Anderson. Agora tem mais esse elemento que o Demore estava falando aqui também, né, Chico? Que é, além de tentar incutir isso na cabeça das pessoas, né, que seria uma vitória do Xandão, tem também essa também. Olha, pode abrir um precedente, hein? Agora é o Brazão, mas depois podem vir outros aí. E vê a artimanha, né? Usa a figura do Alexandre de Moraes, que aí já está dentro de um pacote que o Demore fala sempre, do pacote da anistia, que vai sair, que vai votar, que vai ser votado esse ano, que vai livrar todos os golpistas da cadeia.
Tem não só um projeto, tem vários projetos de lei já na pauta do Senado e da Câmara. Então, ele usa essa artimanha de, nosso inimigo é o Alexandre de Moraes, para seguir nessa luta contra o Supremo, né? Atrair a extrema-direita, os deputados todos, com esse discursinho de que o alvo é o Alexandre de Moraes. Agora, para quem ligou a televisão, né? Para quem ligou Série Notícias agora, tá vendo aí Eduardo Cunha. Pô, vocês estão fazendo um programa sobre história? Passado? Não é o passado, é o presente. Demora, explica pra gente. O cara tá aí. O passado voltou, então ele tá articulando. Tô rindo de nervoso, viu, gente? Porque, olha, realmente... O Eduardo Cunha é um fantasma arrastando correntes por Brasília, meu caro Rodrigo. Ô, Gabi, eu vou fazer uma correção na sua fala. Eu até pedi pro pessoal colocar no roteiro, eles não colocaram. Quem foi que deu a informação de que Eduardo Cunha estava despachando em Brasília 1 mês e meio atrás no N2? Você? Sim. Papai. Moá. Papai deu. Papai falou. Eu já tinha antecipado isso aí há 1 mês e meio no N2. Eu estava, inclusive, em São Paulo. A gente estava juntos aquele dia, eu, você e o Chico Pinheiro. Eu já tinha falado, Eduardo Cunha está despachando em São Paulo. Ele elegeu a filha para isso. Ele tem um gabinete na Câmara agora. O gabinete é do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, hoje, ele é o mentor, principal interlocutor do Lira. Ele é um primeiro-ministro do Lira. E o Eduardo Cunha, claro, ele navega junto com os interesses do Lira também, tem interesses econômicos, financeiros e tal, que o Lira tem, que não são mais diretamente interesses do Eduardo Cunha, lá nas Alagoas, outras coisas, mas o Cunha, no fazer político, ele é um dos melhores que nós temos por aí. Se a gente pegar aí dois grandes, né, o do mal e o do bem, a gente vai pegar aí o Eduardo Cunha, o do mal, né, e o Zé Dirceu. São duas pessoas brilhantes, uma delas usou o talento para o mal, que é o Eduardo Cunha. Ele é muito bom no que ele faz. A gente não pode esquecer disso, né? Você não vira só chacota e a gente acha que o cara não tem mais poder. O que o Eduardo Cunha está fazendo em Brasília, gente, é um projeto de vingança. O Eduardo Cunha está postado em Brasília desde que a filha foi eleita. Ele elegeu a filha para isso, ele passa a semana lá, ele recebe pessoas no apartamento funcional onde a filha mora, ele circula pelos gabinetes, fala com pessoas, tem uma conversa diuturna com o Arthur Lira. O Eduardo Cunha tem um projeto de vingança. O Eduardo Cunha, no limite, ele quer que o governo do Lula caia. Esse é o objetivo. O Eduardo Cunha quer ser o motor do novo impeachment. A gente tem que ficar de olho nisso. Então, ele fará tudo para desestabilizar o governo. O projeto de anistia para os golpistas passa por conversas do Eduardo Cunha também. Ele é uma eminência parda de Brasília hoje. Ele está lá para isso. Então, é bom, convém a gente ficar atento e não esquecer esse personagem. Ele tem ainda muita influência, muito... Demore, a gente tem a fala agora do Arthur Lira, porque ele está explicando como vai ser a votação. Vamos ouvir. Vamos lá. O parecer da Comissão de Justiça e de Cidadania, a comunicação de medida cautelar número 1 de 2024, pela manutenção dos efeitos de decisão judicial, orientação de bancada. No acordo feito com a ressalva do Novo e da Rede, os partidos orientarão em bloco e os líderes que quiserem fazer individualmente sua orientação, pedem e assim o farão. A partir da primeira orientação, o painel já será aberto para a votação, contando o prazo estipulado e acertado na reunião de líderes. Como orienta o bloco União Brasil, Progressistas, PSB, PDT. Está começando a votação agora, ele explicou aí. Conforme os líderes vão orientando, a turma já vai marcando no painel e a gente vai ter uma noção se o quórum está baixo ou se está alto. Olha só, pelas imagens a gente vê que o quórum está alto, sim. Vamos ver que líderes terão coragem de defender o saidão do Brasão. Vamos ver quem... Saidão é muito bom. Vamos ver quem tem coragem. Ou vai ficar só na orientação lá embaixo no pé do ouvido. É União Brasil. Eu acho que muitos vão liberar a bancada, né, no microfone e vão orientar no zap. Não, assim, a gente vê que tem uma quantidade razoável de parlamentares ali próximo do microfone,
mas eu não consigo, assim, não me parece assim cheíssimo, não. A gente vê que do lado, depois daquele bloco de parlamentares no entorno do microfone, tem uma parte do plenário que está um pouco mais vazio. Vamos esperar, daqui a pouco começam a ser registrados os nomes no painel. Agora, Demori, esse que está aí na mesa é aprendiz, né, do Eduardo Cunha. Você disse algo muito forte aí, eu acho que a gente tem que levar muito a sério isso que você falou. O Eduardo Cunha, se puder, vai ser o articulador de um novo impeachment. Eu trazia aqui no começo do programa começaram a votação, Rodrigo. Fala, Gabi. Vamos dar uma olhadinha de novo, porque começaram a votar agora de fato. A votação começou. Onde as teses foram apresentadas. O relator da Cid Matos apresentou seu relatório, a defesa teve a oportunidade de apresentar e, no meu entendimento, isso é uma decisão de opinião formada e todas as parlamentares e todos os parlamentares já estão conscientes. Muito bem. Como vão votar diante a gente pode continuar, Rodrigo, seu raciocínio. Não, eu ia dizer exatamente isso, que nós temos que ficar de olho. O Demori trouxe aqui assim, uma definição. O Eduardo Cunha, se puder, vai articular um novo impeachment. O Lula tem que dar conta de muitas operações ao mesmo tempo. Tem o ataque pelo lado econômico do neoliberalismo. Nisso eu acho que está indo bem a gestão do governo. Os números estão se situando num cenário interessante para o governo. Então tem o cenário internacional, tem o lavajatismo, tem o cenário militar, tem o golpismo bolsonarista, tudo ao mesmo tempo. E o centrão do Lira, operando como um mediador, que tem cargos no governo, mas se puder cria dificuldades e pode ir até para uma derrubada de governo, né, Chico? Sim, isso está no horizonte dos caras o tempo todo. O tempo inteiro. É tanto que eles vão tomando Caixa Econômica, agora querem tomar o Ministério da Saúde, o Lira planta matérias todo dia, matérias que são manchetes no UOL todo dia, de como a Anísia não está dando certo no Ministério da Saúde. Então, Perfeito. O Lira virou redator do UOL, né? O Lira é o melhor mancheteiro hoje do UOL. Impressionante. Manchetes que mantém 48 horas. Que eu nunca vi manchetes por 48 horas. Não, parece que foi contratar uma repórter só para isso no UOL. Eu tive essa impressão, pelo que eu via. É a mesma que assina as matérias, inclusive. Então, muito bem lembrado, Chico. Muito bem lembrado. Uma coisa que eu tinha me dado conta, mas eu não tinha comentado com ninguém. A gente que acostuma a ver site de notícia, se entra lá às 7 horas da manhã, tem uma manchete. Se entra às 9, já é outra. Essas aí, assinadas pelo Lira, elas ficam 12 horas na manchete. É um negócio inacreditável. Geralmente vinculados teve aquela dos cargos no Ministério da Saúde, passou o dia inteiro essa. E outras, tem umas 2 ou 3 na mesma semana. Então, há uma operação que está se desenrolando agora, conduzida pelo Lira. Você pode dizer, mas o Lira não quer derrubar o governo, ele quer diminuir o governo para arrancar mais vantagens e eleger o sucessor. Vamos ver quem está falando o PT agora. Né? PT. O Republicanos e o PSD, o Bloco já liberou a bancada. O PL vota pela liberdade do Brasão e agora quem fala é o PT. Alencar, deputado Alencar, né? Pessoas que morreram suspeitas ou que sabiam e que também foram executadas. Portanto, se esse parlamento se omitir, nós estamos dando um recado que outras pessoas poderão ser vítimas. Quem será vítima de 2024? Qual ato mais será praticado para obstruir a investigação? Por isso que nós somos favoráveis e votamos sim a manutenção da prisão preventiva. Portanto, o PT e o PCdoB, né, votam em favor. O PSB agora vai falar, Gabi. Vamos ouvir o PSB. E o PL já apareceu no placar ali, viu? Já votou não, né? Já votou pela liberdade. Isso. E que até hoje se espera pela justiça. Em nome disso, o PSB, ontem, numa reunião que fizemos, entendeu pela manutenção da prisão, votando sim, senhor presidente. Como orienta a Federação Pessoal Rede. Presidente, com o coração apertado, porque são 6 anos esperando justiça por Marielle Anderson, vendo os horrores que já foram ditos nesse espaço contra a memória de nossa companheira, e hoje nós sabemos que este parlamento tem um papel fundamental e importante na defesa da democracia, na defesa dos direitos dos mais vulneráveis, na reparação e num passo de uma história tão brutal contra o nosso país. É por isso que a nossa indicação é sim. Nós sabemos que não poderemos sair daqui hoje
hoje sem uma resposta diferente. Esta é a resposta que o povo brasileiro espera. Esta é a resposta que a justiça espera. Esta é a resposta que o Brasil precisa para continuar trabalhando por democracia e por justiça nos mais diversos territórios. Não é só sobre Marielle, mas é sobre um Brasil injustiçado. E é por isso que a Federação PSOL Rede orienta pelo sim, por justiça, pela memória, pela vida e pela trajetória de Marielle Anderson. Como orienta... Olha lá o painel, olha aí, ó. 2 liberaram, né? Novo libera, presidente. O Partido Novo liberou. O Partido Novo acha que bandido pobre é bandido morto, mas bandido miliciano, aí libera. Aí libera. Aí cada geral. um vota como quiser. Vota sim. Nós precisamos... A gente tem também, para se juntar aqui com a gente, enquanto a votação está acontecendo, Elô Vilela para avaliar tudo isso Brasília, com a gente. de Brasília, exatamente. Já vou chamar a Elô para se juntar com a gente. Vamos voltar a acompanhar a votação nesse momento, gente? Anderson, é por isso que esse debate da imunidade, que é tão importante, ele não pode ser manchado de sangue. PCdoB agora. E por esta Deputado razão, Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. a nossa bancada pelo sim, o sim do PCdoB, por justiça, pela garantia realmente de que este caso siga e seja totalmente esclarecido. Sim, por justiça, viva Marielle, viva Anderson. PDT, deputado Mota. PDT. PDT, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vota pela manutenção da prisão. O voto é sim. Mais algum líder vai querer pela rede, deputado Túlio? Presidente Arthur Lira, a Rede de Sustentabilidade, a essa matéria, vota sim pela manutenção da prisão. Primeiro, levando em consideração que a pessoa presa, além de criminosa... Deputado além Túlio de tudo Gadelha isso, falando nesse momento da Rede de Pernambuco. Para tentar assumir no mandato, se utilizar da blindagem da imunidade material. Isso não é permitido por lei, presidente. A má-fé, a aproveitamento, houve um jeitinho para que ele pudesse escapar daquilo que lhe espera, a prisão. Por isso a rede orienta sim. Mais algum líder vai querer orientar pelas bancadas individualmente? Bom, até o momento a gente tem aqui, né, a Rede pela Manutenção da Prisão. Tu pensa. Diga, Elô. O Chico Alencar do PSOL deu uma cobrada no Lira, falou, e como é que vai ficar o efeito administrativo? Que é essa história que eu falei para vocês, né, de que o deputado pode não votar, mas não vai ter o ponto cortado. Os partidos de Aí ele esquerda... respondeu, isso aqui é coisa séria, a gente está tratando de assunto sério, como se isso não fosse, né? Pois é. Não, eu ia dizer que os partidos de esquerda e centro-esquerda, todos eles encaminharam pelo sim, né? Mas juntos tem 135 votos, se eu não estou equivocado na minha conta. 135. Faltam mais 120 para você conseguir manter o brasão na cadeia, porque a esquerda e a centro-esquerda só tem isso, 130. Por isso que quando a gente diz, mas o PT, mas a esquerda, mas cede demais, só tem 130 votos. Não consegue aprovar nada. Nem manter Sozinho, preso um nada. miliciano. É difícil. Talvez consiga. Vamos ver aí se os votos do PP, tem alguns, né? Eu não diria não consegue aprovar nada, né? Não consegue aprovar nada que não negocie muito. Sim. E, então a gente vota com você aqui, vota com você, né? Conseguiu aprovar quase tudo da pauta econômica do governo, por exemplo. Sim, na negociação, né? mas sozinho não consegue. Aprovar nada sozinho, isso que a gente está querendo dizer, Elô. Agora, curioso, viu, Elô, é que eu estou vendo nos portais uma manifestação do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o dono do maior balcão de grana partidária do país, ele falando que vê risco nessa decisão tomada pela bancada do PL. Risco para as eleições municipais, ou seja, ele avalia que pode não pegar tão bem assim essa coisa de votar pela saída do brasão da cadeia. Só para fazer um registro aqui, o painel continua aberto, né? Segundo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o plenário continua votando e tem, assim, a nossa equipe está dando uma olhada aqui, o Rogério Jordão, nosso editor, estava olhando que os deputados estão usando um adesivo Milícia Não. Milícia não. Aqui, Milícia não. Eu vi o Túlio, Votam, né? Túlio Gadelha estava votando. O Chico Alencar, a bancada toda do Rio, Na à esquerda. comissão, eles estavam com esse adesivo que está escrito assim, com a milícia não tem jogo.
Era esse o adesivo na comissão. Inclusive, Agora, vale a Chico, pena fazer o registro, só, desculpa, Demore, já passo para você, mas só para dizer que o deputado Orlando Silva ia estar aqui para conversar com a gente sobre o PL das fake news, mas ele não vai poder participar, obviamente, porque ele está na votação neste momento. Exatamente. Diga lá, Demore. Vamos remarcar com o Orlando. Isso. Não, eu ia comentar, aliás, importantíssima entrevista com o Orlando, porque o PL das fake news foi enterrado ontem, né? Acabou, foi feita uma manobra pelo Lira, já era, tá? A chance da gente ter uma legislação no Brasil parecida com a do Canadá, da Grã-Bretanha, da Austrália, de toda a Europa, foi para o espaço, não existe mais. Que estava aí Daqui a desde pouco tem 2018, eleições. né, Demore? Estava sendo Desde 2018, gestada... no ano passado teve perto de aprovar, acabou não acontecendo. Aí ontem o Lira teve uma saída que a gente tem que reputar também, né? Uma saída genial. O Lira foi pressionado pelos líderes, como a Elô trouxe a informação para a gente ontem aqui, né? Aí teve uma saída genial, que é o seguinte, genial para ele, claro. Ele coloca-se publicamente como alguém que está afim de aprovar a legislação, ele vai discutir, vai criar um grupo de trabalho, ou seja, para a opinião pública parece que se incomodou muito com o que aconteceu, mas na verdade zerou o game, esse ano tem eleição, a gente não vai discutir nada, não vai aprovar nada, esse projeto não vai para lugar nenhum, esqueçam. E pior ainda, ontem eu fiquei até 1h30 da madrugada conversando com uma pessoa que conhece tudo desse negócio. Não posso falar o nome, obviamente, é uma pessoa que eu converso já desde sempre, desde o Marco Civil da internet, conhece tudo. Tem duas questões aí, que é, primeiro, quando eles forem discutir esse negócio, eles vão querer misturar com outro PL, que é o PL da inteligência artificial, juntando dois assuntos que não tem nada a ver um com o outro para bagunçar mais ainda o jogo e fazer mais ainda o jogo das chamadas Big Techs, as empresas de tecnologia, que na verdade não são de tecnologia, são de publicidade, as empresas de publicidade, Google e Meta principalmente, né? Isso é uma questão. E outra, eles vão começar a tentar empurrar outros PLs. Um deles, nessa esteira dessa coisa do Elon Musk e tal, é para acabar com o crime de calúnia, injúria e difamação contra personalidades públicas, no que inclui também, né, políticos e artistas. E não sei o quê. Então, assim, esqueçam, isso aí já foi, esse trem já passou, né? Agora, eu só ia falar antes, o Chico falou o que o Valdemar da Costa Neto disse, né? É importante a gente ouvir quando uma raposa fala, né? Muitas vezes a gente filtra, porque sabe que ela está falando interesse próprio. Agora, era o que a gente estava falando no começo do programa, Chico. Essa pauta tem potencial de pegar mal com o eleitor médio, aquele eleitor, o swing voter, que chama nos Estados Unidos, né? O nosso nem, né? Nenhuma coisa, nem outra, tá para lá e para cá, que a sociedade brasileira, ela tá farta de segurança, da sensação de insegurança, não tolera mais a bandidagem, não quer ter o celular roubado e tal. Os caras estão votando na prática para tirar um bandido da cadeia. Agora, essa comunicação tem que ser muito bem feita, né, Rodrigo? Não, eu ia só dizer, tem que ser 397 deputados já votaram, segundo informação da própria TV Câmara. Temos que ver se votaram ou se uma parte deles registrou presença e se absteve. Esse aqui é o detalhe. Né? O Centrão está orientando os deputados a saírem do plenário. Então, a tática é realmente esvaziando. Subiu para 409 agora, Rodrigo. 409. Então, acabou de subir para 409. Agora é isso, eles podem 409 presentes e podem não aparecer 409 votos no plenário, no painel, porque se abstêm, né? Não votam. Registram presença e não votam. Vamos aguardar. Olha ali, a gente percebe A votação termina em 12 minutos, tá? Em 12 minutos, porque o Lira fez um acordo, viu? Aliás, vai ser junto com o ICL Notícias segunda edição, então vocês fiquem aqui com a gente. Estamos acompanhando ao vivo imagens do plenário da Câmara dos Deputados, que nesse momento vota, né, o parecer para manter ou não o deputado Chiquinho Brazão, ligado às milícias do Rio de Janeiro, na prisão, acusado de ser o mandante, um deles, né, do assassinato de Marielle e Anderson. A gente viu agora há pouco, os partidos de esquerda encaminharam para que ele fique na prisão. Os partidos de direita liberaram a bancada, né? O Partido Novo, o PSD, várias federações. O PL pela soltura. O PL bancou a soltura. O PL de Jair Bolsonaro pela soltura imediata do mandante do assassinato. Isso é que é medo, hein, Heloísa Vilela? Quem liberou foi o pessoal do União Brasil, né? O pessoal do União Brasil, o pessoal do Novo. Esses aí liberaram a bancada. Isso. E se a gente olhar o que aconteceu na comissão da Câmara, foi exatamente assim. Eles liberaram a bancada, aí você tem 2-3 a favor e contra. Tem um partido que tem só 2 votos na comissão, foi 1-1. Então foi bem assim, foi muito interessante. Você vê, União foi 6-2, o PP foi 5 e uma abstenção.
O Republicanos foi 3-2, né? 3 não e 2 sim. E aí é que a gente vai ver, quando chegar agora no plenário, se vai ter fôlego. Mas eu acho que essa manobra do Lira pode ter melado tudo. Não sei o tamanho do medo que eles estão. O pessoal, na hora que terminou a votação na comissão, já denunciou essa manobra e disse, não tem como, quem não votar também vai entrar na lista dos que apoiaram soltar o miliciano que mandou matar a Marielle, na lista de quem é a favor de bandido. Então, essa é a pressão que a esquerda está fazendo para ver se intimida essa turma da direita a votar pela manutenção da prisão do Chiquinho Brasão. E vai ser votação nominal. Mas aí Fala, Demori, pode falar. Não, só ia dizer, aí tá no cálculo do Valdemar da Costa Neto, né? Pelo menos, né, Elô? Eles vão poder ir para as bases. Esse ano a gente tem eleição municipal, a direita brasileira espera varrer as eleições, que é o que eu acho que vai acontecer também. Aí, Elô, quando o cara chega lá na base, né? Chega lá na igreja, e uma pessoa que até é de direita ou conservadora, mas ela não acha legal soltar o mandante de um assassinato, seja lá o mandante de um assassinato de quem for. Aí quando o parlamentar chegar lá para fazer campanha e pedir volta, ela vai falar, mas doutor, o senhor votou para soltar o bandido lá em Brasília. Ele vai falar, não, eu não votei, eu nem estava lá naquele dia. Pode conferir lá no site da Câmara, o meu assessor passa o link para a senhora aqui e vai estar lá registrado que o cara não votou de fato, né? Olha só, às 7h30 em ponto... Obama com a guerra do Iraque. Isso. Exatamente. O Obama com a guerra do Iraque, ele não votou, então ele não aprovou a guerra, né? Quando ele era representante lá de... Fumou, mas não tragou. É isso, exatamente. Exatamente. Esse era o Clinton. Não, ele falou isso também, né? O Obama botou no livro dele que ele fumou maconha sim, com todas as letras. Às 7h30 vai acabar a votação e aí a gente vai para o painel daqui a pouquinho. A gente continua acompanhando aqui. Parece que faltam 8 minutos, então. 8 minutos. Não, eu queria só dizer Agora, posso falar uma coisa que eu achei interessante? Só uma coisinha. Diga, Elô, diga. Que 424 essa argumentação... 424? Bom, quanto mais gente, melhor. Mas essa argumentação que eles usaram hoje, você pode ser o próximo, né? Se você abrir essa brecha de um deputado poder ficar preso... Ué, é todo mundo mandante de assassinato naquela Câmara? Como se fosse a coisa mais... ser o próximo? Como se fosse a coisa mais normal do mundo, né, Elô? Muito bom, Elô. Muito boa essa observação. Muito boa, porque de fato, né? Mas o que eu acho que ele quis dizer ali bom, gente, todo mundo aqui tem um rabinho preso, né? Então toma cuidado, porque se o Brasão foi preso, vocês podem ser os próximos. Mas esse é o recado mesmo. Eu pensava assim que para a operação do bolsonarismo, pensando em não melindrar demais o Chiquinho Brasão. O Chiquinho Brasão está preso, né? O sujeito está lá, um sujeito acostumado com poder, a manejar miliciana, a manejar verba, etc. Está preso. Deve estar num certo desespero. A operação é mandar um recado para o Chiquinho Brasão. Olha, nós tentamos. Por isso que foi até o ponto de fazer um vídeo. O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo e o Bolsonaro, pai, como disse o Chico, espalhou, né, Chico? Espalhou. Então, eles vão sempre poder dizer para o Chiquinho, olha, nós tentamos. Se eles perderem, daqui a 5 minutos, 8 minutos, nós vamos saber se eles ganharam ou se eles perderam. Se eles perderem, eles vão dizer, nós tentamos tudo que podíamos. Mas é difícil, o ano eleitoral, você sabe, fomos até o limite do que dava para fazer. Essa operação está sendo conduzida também com esse objetivo. É claro, se puder tirar da prisão, melhor. É uma saída política importante para eles. Para que ele não delate, espere. Complementando essa sua fala, Rodrigo, o que aconteceu com o Mauro Cid, né? Ficou preso, acabou contando muito mais do que eles gostariam. Não estou com isso tentando criar uma suposição aqui de que a família Bolsonaro esteja ligada ao assassinato de Marielle. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o que vários representantes do Rio de Janeiro disseram hoje, e que a gente sabe que é verdade, que é o envolvimento da família Brasão com todos os esquemas políticos do Rio de Janeiro. Então, se ele começa a falar muito, ele pode trazer muitos outros problemas à tona do envolvimento do comando, eu diria, nem envolvimento, do comando da milícia na política e no judiciário cariocas. O buraco é profundo. Muito. Por isso que Eduardo Cunha também está preocupado.
Fala, Demore. Não, essa é a pena. A Elô, ela ficou fora do ar um pouco antes, né, na primeira participação. Não sei se a Elô pegou, mas a gente estava falando exatamente sobre isso, Elô. A grande questão é que o desfecho do assassinato da Marielle e do Anderson, ele não se encerra nos mandantes. Se a questão for a fundo, se eles forem atrás dos negócios dos Brazão, quem fazia negócios pelos Brazão, quantas campanhas financiaram, onde eram os comitês de campanha, o coeficiente eleitoral de cada região da cidade, quantos votos os candidatos receberam nessas eleições, e quem eram os inimigos, quais eram os territórios, com quem eles têm relações. Gente, cai metade da polícia do Rio de Janeiro, cai metade do judiciário, cai metade das bancas de advocacia, cai metade da política do Rio de Janeiro. Como disse o Orlando Coricica, né, o Demore? O próprio Orlando Coricica. Exatamente. Se você começar a puxar, não sai mais, gente. Você vai parar lá no Castor de Andrade. Essa história, ela vem de lá, inclusive. Seria uma faxina muito salutar para a política carioca. Nossa. Muito salutar. Nossa. Essa janela está aberta. Agora eu não sei se o Brasil vai aproveitar ela, né? O Brasil está sendo campeão em perder janelas históricas nos últimos tempos. Aí. Perfeito. É exatamente isso. Estou acompanhando aqui só para ver se teve alguma novidade. Até agora não. A gente ainda tem 3 minutos para o encerramento, pelo que eu estou acompanhando. Tem uma novidade. Tem uma novidade? Nesse momento em que a gente acompanha se o miliciano vai ser salvo ou não pelos bolsonaristas, o canal oficial dos bolsonaristas e, portanto, dos milicianos, está noticiando que carro voador, pesquisa sobre carro voador. Tem relevância jornalística? É aquela revista do Velho Oeste. Revista do Velho Oeste. Do Velho Oeste, Eles estão carro voador para sair da cadeia direto para Miami. Isso. Heloísa Vilela, maravilhosa. Parece... Os caras são espertos, não querem discutir isso, não. Parece que não tem nada de mais importante acontecendo no país neste momento. Né? Não, na Câmara. E uma pauta dessa, o Bolsonaro... O Rodrigo deu essa deixa. O Rodrigo deu essa deixa, eu vou ter que sair do programa, eu vou ter que conectar lá para assistir os caras, porque tá muito interessante. Deve estar interessante. Né? É carro voador. Mas daqui a pouquinho, nós vamos ter, daqui a 3 minutos, encerra a votação, e aí é instantâneo, né? Porque os votos já estão sendo computados, eles só não estão liberados ainda para a gente. O quórum, então, foi baixíssimo, como se esperava, não, hein, Elô? Passou de 400 parlamentares no plenário. Foi um quórum muito bom, o que é difícil a gente dizer que isso dá alguma esperança, né? Porque pode ser que muitos desses deputados aí resolvam simplesmente não votar. Né? Mas eles serão instigados, eles serão acusados de covardia, eles serão incluídos na lista dos que liberaram o Chiquinho Brazão, porque não votar é isso, né? Você não votou, tirou o corpo fora, é pior ainda, porque não assume posição nenhuma. Eu diria e depois ainda vai ter que se ver com o PL, né? Sim. Não, eu diria que realmente nas últimas semanas eu não lembro de um momento tão ruim para o bolsonarismo em que eles escolheram ficar do lado de um preso, né? A pauta estava favorável a eles com essa agitação do Musk e virou. Hoje a pauta está assim, eles estão defendendo... Tanto que o canal deles aqui está falando de carro voador. Talvez seja o carro do Elon Musk, né? Talvez. Mas não sei. Estão querendo falar mal do Lula, agora que eu vi. É o carro voador do Lula. Tá lá. O Augusto. Jornalista de longa carreira. Longuíssima carreira no jornalismo brasileiro. Parou. Qual é? Não, mas é porque ele é antigo, eu acompanho há muito tempo. É muito antigo no jornalismo. Perdemos, trabalhei com ele no começo dessa carreira, então é um jornalista muito antigo. Quase perdemos Leandro Demore. Mas estava muito fácil a pauta, né? Porque você estava ali empurrando a ideia do que Xandão é o grande ditador no Brasil do Lula. Era uma pauta pró-anistia do Bolsonaro. Essa é uma pauta difícil. Eles vão sair sujo dessa votação hoje. Vão sair chamuscados. Exatamente, seja qual for o resultado. Eu quero aproveitar... Porque essa é a pauta essencial deles, que é segurança pública, gente. Exatamente. Né? Fundamental. Exatamente. Aí fica claro que não é contra bandido que eles agem, né? Eles agem a favor da milícia, nesse caso. Né? Fica difícil defender. E é um assassinato, né, Rodrigo? É um assassinato, não é um crime de colarinho branco que você consegue sambar, explicar, não fui, não peguei, era meu assessor, não vi, não conheço. É um assassinato, cara. Assassinato. De novo. Em que o mandante falou, o executor falou que é o cara.
o executor e o motorista do carro. Aí você vai fazer campanha lá e vai explicar para a tiazinha da igreja lá que você liberou o cara que mandou matar uma pessoa, 2 pessoas, aliás. É muito difícil essa pauta, né? Aliás, pelo jeito acabou aí. São necessários para aprovação 257 votos, não é isso? Muito voto. Então agora a gente espera pelo resultado, deve sair rapidinho, né? Porque eles fazem a contagem quase que automaticamente. Assim que a gente tiver o resultado, a gente anuncia aqui para vocês. Ali pelo relógio da Câmara, inclusive, tá 1 minuto atrás do nosso, né? Então ali ainda eles estão dentro da margem, 7h29. O Arthur Lira já deve anunciar daqui a pouquinho na Câmara dos Deputados. 429 deputados já votaram, pelo que eu estou vendo aqui, sobre a prisão do Chiquinho Brazão. Vamos aguardar, a qualquer momento sai então o resultado aqui sobre essa manutenção ou não da prisão daquele que é apontado. Vamos lá. E a votação é aberta, né? Nominal também. Então, vale a pena depois a gente pegar todos esses nomes aí e ver, né? Quem que votou a favor, quem que votou contra, quem que acha que o assassino, né, apontado como como assassino da Marielle e do Anderson deve ser liberado da prisão, deve ser liberto. Acho que vale a pena depois a gente fazer essa coletagem também. É sempre importante. Algumas perguntas aqui. Fala, Demori, fala. Não, eu ia dizer que é um trabalho de marketing, de guerrilha nos próximos dias, usar isso aí e espalhar para as pessoas, né? Tá vendo o cara aqui? O cara que voltou para soltar o mandante de um duplo homicídio, né? Então, como assim, é defensor de bandido agora? Acho que isso é um trabalho. O Novo, por exemplo, né, votou para liberar a bancada, quer dizer, então parece que aí 2 pesos e 2 medidas. A impressão que eu tenho é que ninguém tem certeza do resultado, né? A cara do pessoal do governo ali é... Não, eles estão esperando, né? Na hora que sair, a gente vai ver que lado vai pular, que lado vai comemorar. A gente vai saber rapidinho, porque esse lado de cá é todo... Vocês estão vendo ali o Chico Alencar, né, o pastor Henrique Vieira, a Jandira, a Érica Hilton também. Tá toda a Jandira Fegali, tá ali a Fernanda Melchiona, a Líria Petroni. Ou seja, se esse lado da tela aí que vocês estão vendo começar a pular, o Ivan Valente também ali... Então, a gente vai saber rapidinho quem é que ganhou essa votação. Meu Deus do céu, quer sair esse resultado logo? Por favor, que eu não aguento mais. Todo mundo apreensivo. Eu acho que a direitona não vai ter coragem também de comemorar tanto. Ostensivamente. Pelo amor de Deus. Não sei. O que vai? Esses caras são loucos. O PL vai comemorar. O PL vai comemorar. Já aposto. Se eles ganharem, vão. Tem gente já batendo a mão no relógio, cobrando o Arthur Lira, dizendo, presidente, cadê? Eu vi ali um deputado ao fundo no plenário. Cadê? Já deu 7h30, vamos encerrar a votação. Deu o horário, mas o Arthur Lira... Ainda não. Está, inclusive, conversando ali, né? Agora vai. Ele está falando ali com o deputado de Minas, né? Se eu estou vendo bem ele aqui. Aqui também está pequeno, aqui, né? Está meio afastado a câmera, mas ele está conversando. Tem alguém falando ali no ouvido do Arthur Lira, enquanto a votação está sendo computada. Vale a pena dizer também, né? O PT até já se pronunciou a respeito disso, a base governista, né? Dizendo que o Brasil todo está acompanhando, né, que não vai tolerar nenhum tipo de corporativismo. Acho que é até mais grave do que corporativismo nesse caso, né, Chico Sá? Muito mais. Eu só lembrando que o Chiquinho Brazão, a essa altura, ele está vendo essa mesma imagem da gente. Ele está acompanhando também, ele tem direito a acompanhar a sessão. Então, apreensivo quanto todos nós. Está de olho. Vamos ouvir o Arthur Lira tá falando neste momento. A gente está tendo uma conversa no pé do ouvido ali com o Reginaldo Lopes, que é o deputado do PT, né? Um dos articuladores do PT lá em Minas Gerais. As senhoras e senhores deputados, o plenário, a votação já decorre 28 minutos e 11 segundos. Por favor, todos que deram presença, que não votaram, que estão no plenário, façam. Aqui a 1 minuto e meio, essa votação estará encerrada. 1 minuto e meio, então, votação estará encerrada. Você sabe que o advogado do Chiquinho Brazão, como o Chiquinho Brazão tinha o direito de se pronunciar antes da votação, mas como ele decidiu não se pronunciar, aí o Arthur Lira deu mais 4 minutos para o advogado dele ficar dizendo que ele não foi preso em flagrante, que isso é um absurdo, que essa prisão foi baseada só numa delação, como se a Polícia Federal não tivesse reunido várias provas
para corroborar, como diria o Chico Sá. Não, o Rodrigo. Essa eu sei, eu tô brincando. O Chico não corrobora essa. Eu fujo desse verbo, é só isso. Ele foge, tá certo. Tem verbos no português bem melhores, né? Comprova, atesta, garante, né? Exatamente, Elô. Exatamente. Eu tô notando assim que tá mais cheio do lado da esquerda, né? Do lado da esquerda o pessoal tá todo de pé, tá na expectativa, e a direita tá quietinha, tá mais encolhida. Mas acho que eles estão mais pro fundo, viu, Rodrigo? É porque a esquerda tá mais reunida na frente ali, bem na frente do Arthur Lira, talvez até para fazer uma pressão. Não, a direita tá ali, ó, aquele Brunini, aquele cara do Mato Grosso de costas, grandão, ali de costas. A Zambelli, tem mais meia dúzia ali da extrema direita. Que hoje até começou o julgamento dele no Comitê de Ética, né? Hoje eu estava vendo isso também lá. Agora, que família... Agora, os motivos para manter o Brasão preso, Vamos se a gente pegar o histórico... Peraí, demorou que vai sair o resultado, vai sair agora. Todos eles colocam. Sim, 277. A Maria da Penha pulou ali. 129. Senhores deputados. Precisava de 247 para aprovar. Passou por pouco, Heloísa. Mantida a prisão, então. Por resultado, 20, né? Por 20 Mantida votos. prisão. Por 20 votos. Uma margem de 20 votos. Você viu que a deputada ali do lado Maria do Rosário. A Maria do Rosário, A Maria do Rosário, ela deu um pulo e até parou, porque ela não pode, ela é da mesa, né? Então, mas ela não se conteve, ela fez um começo de comemoração. Aí foi aí que eu vi que falei tinha 247, mesmo, não, 257 votos eram necessários para aprovar. A gente teve 277. 20 a mais. 20 votos. 20 votos, perfeito. O deputado Chiquinho Brasão E apenas permanece 28 se no abstiveram. presídio. Vamos ver quem foram os nãos e os 28 que se abstiveram, né? A gente tem essa votação. Faz essa conta rápido aí, ó. 277, 129 mais 28, somando isso dá quanto? 9716, 4. Dá os 434, Luísa. Dá os 434. Então ninguém deixou de votar. Abstenção, 28. Então é o seguinte, a bancada do PL, provavelmente em peso, no não, olha ali, o Nicolas Ferreira, eu já vi que votou. Nicolas Ferreira votou para soltar o miliciano. Samuel Viana, Rosângela É um que eu já sei que votou para soltar o miliciano. Então você tem o PL e mais uns 20, 30 deputados de outros partidos de direita que votaram a favor de soltar. Maurício do Vôlei. Para soltar. Para soltar também. O homem que chegou na Câmara dos Deputados com uma pauta xingando mulher só poderia mandar soltar o cara que mandou matar uma mulher, né, Elô? Você não esperava nada contra isso, né? Exato. Exatamente. E um presidente da Câmara, né, que é acusado também de ter espancado e estuprado a ex-mulher, também fazendo essa manobra toda para tentar ajudar a tirar o outro da cadeia, mas não conseguiu. Dessa vez, a tramóia, a manobra, né, o mandraquismo de Arthur Lira não funcionou. Exatamente. Que é mais um sinal de que o poder dele já não é igual que era nessa mesma época do ano passado. Né? O mandrake perdeu. O feiticeiro perdeu na feitiçaria de hoje. E a gente acaba de ter a votação, então, para quem está nos acompanhando, estava meio distraído. Atenção, a Câmara aprovou a manutenção da prisão de Chiquinho Brasão, apontado como um dos mandantes da morte de Marielle, por 277 votos a 129. O Arthur Lira trabalhou para favorecer os bolsonaristas e a gente pode dizer que, indiretamente, trabalhou para soltar o Chiquinho Brasão. Perdeu. O Arthur Lira, de alguma maneira, favoreceu. Perdeu, Essa manobra criou um cenário favorável a soltar o Brasão. Exatamente. Então, eu acho que a pressão da sociedade, a mobilização, né, a comoção com esse crime que levou 6 anos para ter os mandantes apontados, eu acho que tudo isso favoreceu, mesmo com o bolsonarismo forte e com o pedido do Eduardo Bolsonaro para que soltasse o Chiquinho Brasão, eles saíram derrotados. Botou o nome dele, passou o recibo em cartório de que é a favor de um miliciano e perdeu. Eu acho que isso foi um dia importante para a gente. Rodrigo, eu acho que tem uma coisa importante nessa conta também, que a gente depois tem que contabilizar direitinho. Olha só, Elô, falando em contabilizar. Quantos deputados de que partidos votaram
para manter o Chiquinho Brasão, porque isso isola ainda mais a extrema-direita e o bolsonarismo. A gente tem, por exemplo, aqui no não, já temos, por exemplo, se você der uma olhada aí na sua tela, a gente tem a relação dos parlamentares votantes. Então, a gente tem, por exemplo, o delegado Éder Mauro votando não, do Pará. Os pastores e os delegados, todos no quadradinho laranja, votando por não. Tá? A gente percebe. Coronel Felipe Martins. Capitão Alberto... Deixa eu ver. Aqui está por estado, viu, gente? Aqui você tem a votação por estado. Isso. Então, por exemplo, na Bahia, Alice Portugal, sim, manter na prisão do PCdoB. Para soltar o Elmar Nascimento, que é pré-candidato a presidente da Câmara. Votou para soltar o Chiquinho Brasão. Já tinha adiantado que votaria mesmo para soltar o Chiquinho Brasão. É um voto Lira total. Voto Lira. Sintonia com o Arthur Lira. A gente pode dizer que o Arthur Lira, por procuração com o Elmar Nascimento, votou para soltar o Brasão. Sim. Dá para dizer isso. Então é importante. Eu gostaria de ver essa divisão por partido, sabe? É muito importante a gente olhar depois isso, como ficou por partido. Nós vamos acompanhar isso. Mas note, Elô, duas coisas importantes aí. Primeiro, que o Rodrigo pincelou aí, eu acho importante deixar bem claro. Se tivesse uma maioria expressiva para soltar, ficaria menos feio para quem votou para soltar. Agora, com isso, com a maioria que votou para manter preso, fica pior ainda para quem votou para soltar, fica mais difícil para se explicar, até porque o número de abstenções foi baixo. Agora, eu notei ali, tem alguns nomes ali do Verdinho, eu fiquei olhando o Verdinho, tem nomes ali de pessoas de direita, né, conservadores e tal, que votaram para manter a prisão. Por quê? Porque, como a gente está falando, essa pauta pega mal, é um ano eleitoral, o que a gente falou no começo do programa, depois o Valdemar da Costa Neto falou lá no UOL também, onde estava publicado. Então, eu acho que muito pastor Isidoro, por exemplo, que é um cara de direita, eu vi o nome dele ali, votou para manter o Brasão preso. Como é que esse cara vai chegar na igreja, Rodrigo, e explicar para a tiazinha que vai lá todo sábado, todo domingo, que ele mandou soltar um cara que mandou matar 2 pessoas? Então, assim, essa pauta é uma pauta ruim para os caras medirem força no parlamento brasileiro, e aí a gente viu que realmente mantiveram a prisão do Brasão. No momento em que eles transformam a segurança pública num dos temas centrais da política no Brasil, e é um tema realmente, e nesse ponto eu acho que é importante a gente observar, não é um tema assim, que é mentira, é verdade que a segurança pública preocupa o brasileiro, e a direita tenta explorar isso. É a principal preocupação. É o principal. Aí eles dão um tiro no pé, no tamanho de um bonde, mas a gente sabe por quê. Eles tentaram salvar o Brasão, porque manter preso pode ser pior ainda para eles, pelo que o Brasão vai falar, Chico. Mandaram um recado. Ó, Brasão, estamos contigo. Fizemos tudo o que foi possível, mas não deu. É isso. Mas esse é um recado, gente. Fechamos assim. É o recado que a gente tinha que dar para a nossa sociedade também. Ainda que tenha sido por esses motivos, né, Rodrigo? Mas tivemos esse resultado, então. Fechamos por aqui, Heloísa Vilela, Leandro Demore. Fechamos com uma boa notícia, Gabi. Pelo menos, né? Demorou. Demorou, mas chegamos lá nessa quarta-feira, 10 de abril. Então, 257 votos, maioria absoluta dos deputados para manter o Chiquinho Brasão. 257 era o mínimo necessário. Com mais 20. Com mais 20, 277 para manter o Brasão, Chiquinho Brasão, preso. Vamos nessa, então. Leandro Demore, obrigada por hoje, querida. Elô Vilela também, um prazer dividir aqui esse dia com vocês. Um beijo. Leandro Demore, que amanhã está no Desperta, que completou um ano hoje. Parabéns. É mesmo? Duas boas notícias. Parabéns pra você. Esse programa maravilhoso. Às 7 horas da manhã já vai estar lá, inclusive. É mesmo. Eu fiquei empolgada aqui com o resultado e já quase que passou. Passou. Sucesso nas manhãs. Sucesso absoluto. Hoje pela manhã... hoje pela manhã eu estava fazendo o programa ao vivo, né? Tô aqui no estúdio e tal. E aí, daqui a pouco eu ouvi um barulho na porta que eu pensei, gente, tá entrando alguém para fazer alguma coisa errada aqui, porque nunca aparece ninguém no escritório às 7 horas da manhã. Aí apareceu no ar, a minha mulher apareceu com um bolo. Que maravilhoso! Aí ontem ela foi no supermercado, ela falou, eu falei, quer que eu entre com você? Ela falou... ela ficou meio nervosa, falou, não, fica aí fora. A gente estava no shopping, daí tinha uma loja de pequenos animais, assim, daí ela,
Tem um aquário ali na frente, tem um peixe. Vai lá olhar. Vai ver o jogo do Grêmio, tranquilo. Que maravilhosa, eu adorei que ela sabe disfarçar muito bem. Não precisa entrar comigo, não entra comigo, não. Um ano de desperta. Parabéns, Demore. Parabéns, Demore, parabéns, Desperta. Querido. E também para nossa audiência, né, que acompanha todos os dias o Desperta há 1 ano. Ó, Desperta é o nosso... Que maravilha. Querido. Boninho. É isso, gente. Um beijo, então. E até amanhã não, né? Até amanhã para vocês. Mas para a Elô e para o Demore, até logo. Beijo, pessoal. Até mais. Bom, pessoal, temos ainda... recado importante por aqui, muito bom. A gente tem que ainda registrar o primeiro grande evento presencial do ICL que vem aí. Eu já comentei sobre ele ontem, que é o Despertar Empreendedor. Só estou trazendo boa notícia neste final de série Notícia Segunda edição. Esse encontro para discutir inovação, liderança, que vai ser... entre os dias 14 e 16 de junho, portanto, 3 dias com apresentações e técnicas, shows, rodadas de negociação, tudo isso, então, é um evento que promete e que vai ser um dos maiores lugares aqui de evento de São Paulo, que é o Vivo, né? Como é que é o nome do... Alguém me ajuda? É o Vibra, né? É o Vibra! Obrigado. O lugar é maravilhoso, mas mudou de nome várias vezes. Um lugar gigante, perfeito para um evento que vai ter mais de 3 mil pessoas. Muito bom. Gente, eu fiquei muito emocionada com esse resultado final. E agora eu tô assim, trocando as palavras todas. Muito bom. Bom, gente, os ingressos estão disponíveis exclusivamente para os nossos alunos e alunas do Empreendedor Mestre, então precisa confirmar a presença até o dia 14 de abril, então daqui a pouquinho. O Empreendedor Mestre é uma formação inédita para você que não conhece, que ensina como hackear o sistema capitalista para vencer os grandes. E aí você pode acessar empreendedormestre.com.br para saber mais sobre a formação empreendedora. E você que não é aluno do Empreendedor Mestre, você também está com vontade de participar do evento, né? Então, não se preocupa que a gente aqui no ICL abriu uma lista de espera para os interessados e tem vantagens especiais também para quem é do ICL e do Investidor Mestre. Então, fica esse recado para você. Para se cadastrar, ficar por dentro de todas as novidades do Despertar Empreendedor, você acessa despertar2024.com.br. Nesse ritmo, então, vamos embora. Vamos nessa. Boa noite, Que bom acabar o jornal assim um dia, né? Porque fica só naquele bolsonarismo colocando a pauta e a gente correndo atrás. Hoje a coisa inverteu. Tivemos emoção. Eu acho que a gente tem que ser menos, menos derrotista. Entendeu? Nós enfrentamos e derrotamos nas urnas o bolsonarismo. Exatamente. E estamos enfrentando. É um desafio mundial. Também não vou reabrir o debate aqui, senão o pessoal me mata. Pô, mas a peleja o pessoal vai entrar aqui no estúdio para tirar a gente Todo dia tem guerra, todo dia tem guerra. A gente está animado aqui hoje. É isso, gente. Obrigada por hoje. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, tem Desperta ICL. Meu boa noite para você, especial nessa quarta-feira. Até amanhã. Olá, estou aqui para falar de um homem que acreditava no mundo igualitário e justo. Percorrendo a América Latina, foi buscar um sentido para a sua vida. Com amigos, ele partiu do México para fazer uma revolução em Cuba. Ele acreditava na igualdade social e resolveu lutar por isso. O seu nome, Che Guevara, comandante Che Guevara. A sua sede por mudança, a sua entrega à causa revolucionária foi tão grande que ele se tornou um símbolo mundial de luta por justiça e solidariedade. Mas há coisas dele que você não sabe, situações e lembranças que não estão nos livros. Para que não reste dúvidas sobre Che Guevara, sobre sua luta, sobre tudo que ele representa, é que nós estamos aqui. Domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite, você vai conhecer Aleida Guevara, filha do comandante, uma médica argentino-cubana. Aleida Guevara vai conversar com Eduardo Moreira, que vai contar muito da sua história com o pai. Você não pode perder essa conversa. Não fique de fora. Garanta a sua vaga. Guevara, hasta la vitória sempre.